Números 13. Olá, seja muito bem-vindo aqui com você, pastor Wesley Campos, um dos pastores aqui da comunidade Aprisco. Quero agradecer você que está nessa jornada de uma semana conosco, falando a respeito desse tema que é muito importante, que é também o tema do nosso livro Me Converti Agora, e nós estamos nos preparando para o lançamento desse filho que o Senhor nos deu, que é essa semana, no dia 17, e que Deus possa abençoar muito a sua vida, e você que tem estado conosco toda essa semana. Eu creio que nós temos aprendido muito juntos, tá ok? Você que quiser os nossos materiais, nós temos o nosso livro Vida na Vida, que é um livro para liderança, que vai te ajudar nos processos ministeriais dentro da sua igreja. Recomendo muito. E esse livro para você que acabou de converter, que talvez você está 1 ano na igreja, 6 meses, e tem muitas perguntas que você queria fazer, às vezes aos líderes e pastores, e por causa da correria do dia a dia, talvez você vai demorar muito para ter essas perguntas respondidas. Então nós criamos esse livro para responder essas perguntas mais rápido, para você conseguir em menos tempo correr uma corrida que vai te levar em grandes lugares. Tá ok? Então hoje nós vamos falar de um tema que é o nosso capítulo 34 do livro, e o tema é: agora que eu estou salvo, qual é o meu papel no mundo? Nesses anos dentro da igreja, a gente acompanha vários tipos de conversões. Muitas pessoas se convertem, né? E alguns eram alcoólatras, outros drogados, outros eram viciados em prostituição. Cada um tem algo que trouxe, que Cristo libertou. Então, a primeiro momento, na nossa mente, aquela ideia de libertação é tipo assim: eu estava fazendo algo errado e agora parei de fazer o que eu estava fazendo de errado. Então agora eu estou pronto para ir para o céu. Agora eu vou sentar no banco da igreja e vou esperar Jesus Cristo voltar e está tudo bem. A questão é que eu e você fomos salvos do que fazíamos de errado, mas agora nós temos que fazer a parte B do projeto, que é começar a fazer algo correto. Vou dar alguns exemplos. Se você se libertou das drogas, Jesus te libertou das drogas, e agora qual poderia ser o propósito e o senso de propósito que Deus tem para a sua vida? Talvez Deus esteja mostrando que você precisa voltar naquele lugar onde você estava e aprender a retirar pessoas das drogas, porque você agora sabe o processo como sair de lá, uma vez que você foi liberto das drogas. Se você era muito engajado na prostituição, pornografia na internet, você foi liberto disso. Talvez Deus esteja falando com você para que você possa ajudar outros jovens a sair daquele mesmo buraco que estão os destruindo, assim como você conseguiu sair de lá. Então, não é só vir para Cristo e parar de fazer o mal que eu estava fazendo. Agora eu preciso começar a praticar o bem que eu não estava fazendo. A partir de agora, você se torna um farol para outras pessoas. Eu já vi durante muito tempo, durante muitos anos, testemunhos de pessoas muito fortes, sabe? Pessoas que viviam uma vida totalmente desregrada. E toda vez que você vai conversar com a pessoa, mesmo depois de muitos anos na igreja, ela não tem uma história para contar. Ela fala: cara, nossa, eu lembro, eu já tô na igreja aqui, mas eu bebia demais. Eu bebia demais. Nossa, eu usava droga, cara, eu fumava 5 popilotes numa noite. E toda vez que você vai conversar com a pessoa, ela só tem as histórias do passado, só aquilo que aconteceu, mas ela não tem uma história. Cara, esse ano eu ganhei uma vida para Jesus. Esse ano eu participei de 15 cultos de oração. Esse ano eu participei de 20 vigílias. Eu só tinha uma camiseta, agora o Senhor me deu um guarda-roupa cheio de roupa. Eu tinha um sapato, agora eu tenho 3 sapatos. Ela não tem bênçãos de Deus para contar, ela só consegue contar do passado. Por quê? A ideia era essa na cabeça dela. Parei de fazer o que era errado, agora eu não preciso fazer nada mais. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas não foi para isso que o Senhor te salvou. Ele te salvou, te limpou para que você volte lá no lamaçal, aonde você estava, e consiga trazer outros com você. Tem um filme que eu vi há muito tempo atrás, que é O Resgate do Soldado Ryan. E tem uma frase ali no filme, muito interessante, bem no finalzinho, quando o Tom Hanks já está quase morrendo ali naquela ponte, né? E ele vira para o soldado Ryan, porque para salvar um soldado, uns 6 ou 7 especialistas em guerra morreu. E o Tom Hanks fala para ele assim: olha, faça a sua vida valer a pena, porque para que você viva, muitos morreram. E aquele homem pegou aquilo, ele era jovem ainda, e depois já passa para o final do filme, quando ele está bem velho, né, e ele está com uma família enorme, e ele vai lá no túmulo onde o Tom Hanks estava,
né, sepultado. E ele leva, todo ano ele tem esse ritual de levar a família dele, os filhos, a esposa, netos, para falar para ele assim, entre aspas, né? A gente sabe que o Tom Hanks não tá lá, mas é a dinâmica do filme. E ele vira e fala para ele assim, ó, eu espero que eu tenha feito a minha vida valer a pena. Então ele viveu todo o resto da vida lembrando daquilo que aquele general falou para ele. Então nós hoje fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. E será que você está fazendo a sua vida valer a pena? Ou você está vivendo só para correr atrás dos seus próprios sonhos, desejos? Você está tão viciado aí em redes sociais, que você não consegue construir nada que é duradouro com a graça redentora do Senhor Jesus. Decida viver por algo, decida viver por uma causa. Ah, eu quero agora salvar os golfinhos. Então vá salvar os golfinhos, viva por uma causa. A partir de agora, eu quero ajudar as pessoas a saírem da vida de miséria na rua. Então, arrume uma causa, lute por uma causa. A minha Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo está esperando que eu e você mostremos a eles a que viemos. Jesus ficou 30 anos ali se preparando, mas quando ele foi mostrar para todo mundo a que veio, ele recebeu críticas, as pessoas o criticou, as pessoas até o mataram por isso, mas ele passou a viver por uma causa. E qual era a causa de Jesus? Eu preciso salvar a humanidade. E eu te pergunto, qual é a sua causa? Você tem vivido por qual causa? O que te faz levantar todas as manhãs e lutar pela vida? Ah, eu quero só o dinheiro. Será que é só isso? Será que não existe nada mais além dessas cortinas de correr atrás do que todo mundo corre? O mundo está aguardando, as pessoas no seu trabalho estão aguardando que você se revele como filho de Deus. Não aquele cara encrenqueiro que faz bagunça, não. Como alguém, um filho de Deus que está decidido a chegar nos lugares e se tornar um farol para as pessoas que estão vivendo em trevas. A partir de agora você é essa luz que brilha para que outras pessoas possam chegar até Jesus. Então lembre-se, você foi salvo por um propósito. Viva perseguindo para que você possa descobrir qual o propósito é esse. Quero te agradecer por mais esse dia, você estar conosco aqui nesse devocional. Espero que tenha ajudado muito a você. Lembrando que todos os assuntos que estamos falando aqui, eles são falados nesse livro Me Converti, que eu espero que você adquira, tá? E eu creio que vai abençoar muito a sua caminhada, a sua rotina com o Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, envie para 1 ou 2 ou 3 pessoas, né, para que a gente possa fazer essa rede ficar muito maior e o YouTube entenda, né, que é um conteúdo relevante que possa chegar em outros lugares. E eu quero terminar fazendo uma oração com você para que Deus desperte em você esse senso de propósito. Pai, eu oro nesse instante pedindo que o Senhor possa entrar nesse quarto, o Senhor possa entrar nesse ambiente que essa pessoa que está orando comigo está, e que o Senhor possa despertar, assim como despertou um dia em mim, quando eu tinha 14 anos, desperta nessa pessoa que me ouve, um senso de propósito, para que ela possa entender o que ela veio fazer, o que ela carrega, e que a partir desse instante, o Senhor possa abrir as cortinas do impossível para que ela receba os recursos necessários para cumprir aquilo que o Senhor vai plantar a partir desse momento no coração dela. Eu oro assim em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, é o nosso último dia devocional. Espero que a graça do Senhor esteja entrando na sua vida e na sua família.